Se você é cristão e achou o título deste vídeo inverossímil, ainda tem muito a aprender sobre a mensagem de Jesus. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber, conferido por Roberto Pantoja e narrado por mim, Leafar. A luta mais importante que a humanidade tem travado ao longo de sua história é aquela entre liberdade e escravidão, entre produtores e parasitas, entre guerra e paz, entre verdade e mentira. Nessa luta, aquilo em que escolhemos acreditar e aceitar como verdade é essencial. Em última instância, são nossas crenças sobre o mundo que determinam nossas ações. Se acreditarmos em falsos ídolos como os políticos, então continuaremos a cometer os mesmos erros de sempre. Essa luta continuará sendo travada indefinidamente. Para que consigamos vencê-la, os ensinamentos de Jesus são fundamentais. Eles são muito mais radicais do que somos levados a acreditar, pois desafiam o status quo. Se de fato compreendidos, suas consequências seriam dramáticas. Os estados cairiam como peças de um dominó. Todos os estados repousam no consentimento dos governados. Esse consentimento não precisa ser na forma de apoio ativo. Resignação basta. Estados existem porque a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, os consideram inevitáveis. Elas acreditam na mentira de que mesmo que estados sejam um mal, são um mal necessário. Se isso é verdade, toda a mensagem de Jesus é uma falácia. Mas felizmente, isso não é verdade. Há uma alternativa: a liberdade. Procuraremos lhe mostrar nesta série de vídeos que Jesus nos fez um apelo para sermos livres e que a liberdade e a mensagem de Cristo são incompatíveis com o conceito de Estado. Para compreender isso, precisamos voltar no tempo e entender como era o mundo na época em que Jesus Cristo nasceu. Há pouco mais de 2000 anos, o mundo não era tão diferente daquele de hoje. Roma era a nova ordem mundial daquela época. Júlio César havia cruzado o Rubicão algumas décadas antes e Augusto César era ditador por quase 25 anos. Assim como as democracias modernas, Roma havia se tornado um decadente estado de bem-estar social, cujas legiões arrancavam impostos dos cidadãos em troca de supostos benefícios sociais, quer eles quisessem, quer não. Assim como as moedas fiduciárias de hoje são desvalorizadas dia após dia pelos bancos centrais, a moeda romana era depreciada pelo próprio governo, que a diluía com metais sem valor. Tal como hoje, a sociedade romana havia se tornado autoindulgente, apática e obediente à vontade dos ditadores, considerados benfeitores do povo. Roma não conquistou Israel, mas foi convidada a administrá-lo para resolver uma disputa entre dois irmãos que eram da dinastia Asmoneana, sobre quem seria o rei. Esse convite foi feito no ano 63 a.C., pelos fariseus, que demandavam a abolição do reinado asmoneano e a restauração do antigo sacerdócio. Roma atendeu o pedido. Os fariseus, então, abriram os portões de Jerusalém aos romanos e os apoiaram ativamente. Roma era a grande força militar daquele período, e ao apelar para ela, Israel caiu no jugo da Pax Romana. Em troca da prevenção de uma iminente guerra civil e da manutenção da paz, Israel teve de obedecer às ordens romanas e pagar impostos cada vez maiores. Com a cumplicidade e o apoio dos fariseus, o controle romano era implacável e se dava com mão de ferro. Sob esse domínio dos romanos e a influência dos fariseus, Israel se tornou um grande estado de bem-estar social. Os judeus esperavam que o governo tomasse conta deles, assim como nos tempos de dominação egípcia e babilônica. Tal como hoje, as pessoas desejavam aquilo que seus vizinhos possuíam e veneravam supostos benfeitores, esperando que estes satisfazessem seus desejos dentro do sistema do Corban. Oferendas voluntárias aos mais necessitados, bem como sacerdotes caridosos, eram coisas do passado. Assim como no Estado democrático de direito que temos hoje, o incentivo era para que as pessoas se tornassem a pior versão delas mesmas. A preferência temporal era alta, o direito à propriedade privada era constantemente violado. O Estado crescia dia após dia. Foi nessa sociedade em que Jesus nasceu, e já nasceu aos olhos do Estado como uma ameaça. Herodes o Grande, rei da Judéia, ficou preocupado ao descobrir que havia alguém que também poderia ser considerado rei pelo povo. Jesus representava uma ameaça ao seu poder. Seu receio era justificado. Jesus era uma ameaça não só a Herodes, mas a tudo que Herodes representava: o Estado, com a subjugação do povo que trazia consigo.
O reino de Jesus era o oposto de qualquer estado que tenha existido. Para um governante, não havia ameaça maior do que essa. Tão enfurecido ficou Herodes que ordenou o massacre dos inocentes. Não fosse pelo ato intencional de desobediência de José e Maria fugindo para o Egito, a história teria acabado ali. Mas a história não acabou. E algumas décadas depois, ele pôde espalhar sua mensagem. Jesus disse que deveríamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Ou, nas palavras dele, abre aspas, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Fecha aspas. Esse princípio é conhecido como a regra áurea. Só isso já basta para demonstrar que a mensagem de Jesus é necessariamente anarquista, no sentido de que não devemos nos submeter a nenhum governo coercitivo terreno. E não só isso, mas também anarcocapitalista, libertária, que defende a ética da propriedade privada e o livre mercado. Como estados, por definição, são coercitivos, é impossível que sigam essa regra áurea. Um estado detém o monopólio da agressão em uma determinada área. Assim, um estado permite que seus agentes agridam os que estão sob seu jugo, mas não permite que estes se defendam das agressões perpetradas por seus agentes. Daí podemos concluir que um estado não tem como seguir a regra áurea. Todos os estados devem necessariamente violar o principal mandamento de Jesus para simplesmente existirem. Enquanto a regra áurea pode ser chamada de um princípio cristão, a regra sobre a qual todos os estados são fundados pode ser apropriadamente chamada de o princípio satânico. Faça aos outros aquilo que não quer que os outros lhes façam. É por essa razão que qualquer um que diga seguir os ensinamentos de Jesus deve necessariamente defender a abolição imediata de todos os estados, onde quer que eles existam. O reinado de Cristo, quando estabelecido na Terra, é fundamentalmente oposto a qualquer governo coercitivo que tenha existido, que exista ou que venha a existir. A ética da propriedade privada é a única que, do ponto de vista lógico, é consistente com a regra áurea, já que ela é válida para qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. A crítica que alguns fazem à regra áurea, de que os gostos podem ser diferentes e que, portanto, ela é perigosa em mãos erradas, não faz sentido se entendermos que ela diz respeito à ética da propriedade privada. A prova rigorosa disso é que todos, por definição, se opõem às agressões direcionadas àquilo que consideram como sua propriedade. Se não fosse o caso, então, por definição, tal ação não seria uma agressão, mas sim um ato voluntário. A conclusão inescapável disso é que apenas libertários anarcocapitalistas podem ser coerentes com esse que é o principal mandamento de Cristo. Sendo assim, alguém que siga a regra áurea deve necessariamente respeitar a propriedade privada, incluindo aí o corpo físico dos demais. Não há outra conclusão lógica que não essa. A regra áurea é perfeitamente compatível com o princípio da não agressão, segundo o qual não devemos iniciar ou ameaçar iniciar o uso de violência contra alguém. Logo, se Jesus falou seriamente sobre a regra áurea, e certamente ele o fez, então isso implica necessariamente que ele era um libertário. Quando Jesus diz que esta é a lei e os profetas, ele está dizendo que, em última instância, tudo se resume à regra áurea. Ela engloba toda a ética de relações sociais. Da mesma forma, quando o libertário defende a não agressão, ele está dizendo que tudo se resume ao direito de propriedade privada, ou, seu equivalente lógico, a regra áurea. Além da regra áurea, há uma outra passagem bíblica sobre os ensinamentos de Jesus que demonstra claramente sua posição a respeito da propriedade privada e das trocas livres e voluntárias. É quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha, ou a parábola do vinhedo, em que compara o reino dos céus a uma plantação de videiras. Nessa parábola, o dono da vinha sai para contratar trabalhadores. Abre aspas. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Fecha aspas. À medida que o dono encontra desocupados e acorda com eles o trabalho, ele vai os mandando para a plantação. Os que são encontrados primeiro vão para a vinha mais cedo e trabalham por mais tempo. Ao final do dia, o dono da vinha chama os trabalhadores e lhes paga o salário acordado, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Todos recebem 1 denário, tanto os que chegaram depois quanto os que chegaram primeiro. Estes ficam indignados, pois haviam trabalhado muito mais do que aqueles.
Abre aspas. Eles trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Ao que o proprietário responde: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fecha aspas. É impressionante como muitos esquerdistas tentam emplacar a narrativa de que Jesus era socialista. Qualquer um minimamente familiar com a mentalidade esquerdista sabe que a resposta socialista típica perante um caso como esse seria acusar o dono da vinha de exploração e defender que ele fosse punido exemplarmente. Contudo, nessa passagem, Jesus reforça o credo libertário de que podemos fazer o que quisermos com nossas propriedades e firmar contratos voluntários da maneira que bem entendermos, mesmo que isso irrite a muitos. A propriedade privada é sagrada. Sendo alguém o proprietário legítimo de certos recursos e mantendo sua palavra nos contratos acordados mutuamente, o seu direito de tomar decisões a respeito deles é absoluto. Governantes e seus asseclas, porém, são violadores contumazes da propriedade privada. Ciente disso, Jesus certa vez alertou seus discípulos, abre aspas, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, fecha aspas. Jesus estava se referindo aí a Herodes Antipas, um dos 3 filhos sobreviventes de Herodes o Grande, o tetrarca da Galileia. Antipas foi aquele que mandou decapitar João Batista. Mais tarde, ele ridicularizaria Jesus antes que ele fosse finalmente condenado à morte pelo governo romano como um criminoso comum. Durante o julgamento de Jesus, Antipas fez a ele várias perguntas, mas Jesus se recusou a respondê-las. Portanto, não só a vida de Jesus começou com um ato de desafio ao Estado, como terminou da mesma forma. A respeito dos ensinamentos de Jesus sobre taxação, as autoridades terrenas, a usura, o proibicionismo, o dispositivismo, a acumulação de bens, entre outros, há ainda muita coisa a ser dita, enfatizando o caráter libertário do que ele pregou. Mas isso fica para futuros vídeos. Por enquanto, podemos ressaltar que durante os anos que passou nesta terra, ele sofreu por pregar a verdade neste injusto sistema estatista em que vivemos. Basta olhar para a história de sua vida para perceber que o Estado, longe de ser um instrumento de Deus, é uma ferramenta demoníaca usada para perseguir os justos. Não foi por acaso que do momento em que nasceu ao momento em que morreu, Jesus foi perseguido pelo Estado. O Estado é a potestade do mal. Não há como conciliá-lo com a mensagem de Cristo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Se paira na sua mente de cristão estatista a questão: e o dai a César o que é de César? Bom, eu te peço para esperar os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.